Bom, pessoal, continuando aqui, né? É, vamos listar agora as principais evoluções tecnológicas, né? Que contribuíram aí para o desenvolvimento da automação industrial. Uma das primeiras aqui, pessoal, com certeza foi a roda, né? Ela facilitou aqui que nós, no início das nossas andanças, caminhadas aí do ser humano, ela permitiu que é, o transporte, né? De mais cargas, transporte de suplementos e tudo. Suprimentos. Outras invenções aí, pessoal, foi a navegação com energia eólica, ou seja, com barcos à vela, né, que se movimentam com o vento. Moinhos de vento, antes do século antes do século X, né? Esses moinhos aí serviam para coletar água e entre outras atividades aí. A máquina de fiar, em 1764, né? Provavelmente para tecer roupas e tecidos. Máquina a vapor, em 1769. A bateria elétrica em 1800, a navegação com energia a vapor, verifica que já foi mudado, né? Mudamos aí, antigamente era mais navegação com força humana, né? Com remos. Foi depois para navegação com energia eólica e chegou aqui em 1807, né? Com navegação com energia a vapor. Após aí umas evoluções, né? Verificando aí como é, transformar a energia, né? Em movimento. Energia a vapor em movimento. Outras coisas aqui é rede elétrica pública em Londres, 1882, motor elétrico e muitas outras coisas, pessoal, aqui que é, são citadas aí. Só que eu peguei mais o fundamental, né, a base, que impulsionou aí para que servisse de base, né, para automação industrial. E a partir dessa figura, né, nada pode parar a automação, né? É uma figura pouco clássica. E aqui temos, né, a idade da pedra, idade do bronze, idade do ferro, idade das trevas, ou idade da média, né? Idade moderna, ou idade do computador, né? Nada vai parar a automação. Verifiquem aí que na última disciplina, né, o último trabalho foi o que? Vocês lembram qual foi o último trabalho? Verificar algo na sua casa ou no seu trabalho que possa ser substituído por um Arduino, né, por um microcontrolador. Porque o objetivo é automatizar, né? Mas para automatizar você precisa estudar o processo, precisa verificar o que está acontecendo, as entradas, as saídas. Então, pessoal, é padrão nosso nós vermos e procurar algo que dê para substituir, né? Essa sempre foi e sempre será os nossos objetivos, né? Facilitar a nossa vida, sempre. E vamos continuar, né? Bom, aqui a gente vai começar agora, pessoal, a introdução mesmo numa parte do CLP. E com isso, né, os primeiros sistemas de controle foram desenvolvidos durante a Revolução Industrial, né? A parte de linha de montagem, é, a parte de fazer muitas coisas, né, numa linha de produção com várias pessoas, né? E isso foi aí no século XIX, né? Foi a primeira revolução industrial. As funções de controle eram implementadas por engenhosos dispositivos mecânicos. Seria bom vocês também darem uma olhada aí em histórias no YouTube rapidamente, só para ver como era mais ou menos, os quais automatizavam algumas tarefas críticas e repetitivas das linhas de montagem da época. Sim, o objetivo, pessoal, como foi falado anteriormente, era automatizar. E às vezes na linha de montagem, ou o trabalho era muito repetitivo e é, podiam ter erros humanos, né? Que é normal.
por causa do cansaço, ou distrações, né? Então, os dispositivos, esses dispositivos, né, mecânicos, eles tinham de ser desenvolvidos para cada tarefa e devido à natureza mecânica, eles tinham uma pequena vida útil. Então, logo no início, para tentar substituir, né, os operários, as pessoas na linha de montagem, né, para deixar mais confiável possível, né, a linha, os foi substituído aí por equipamentos, né, que eram puramente mecânicos, né. Aqui tem um exemplo, vocês conseguem ver, eu acredito que isso aqui seja um torno em que todas as peças são mecânicas, né, e com o tempo isso vai desgastar e vai ser preciso aí a troca para poder o funcionamento correto. Por isso que tinha essa desvantagem logo no início, né? Eles tinham uma pequena vida útil. E então, pessoal, na década de 1920, os dispositivos mecânicos foram substituídos pelos relés e contadores. E são dispositivos eletromecânicos, né? Alguns colegas aí com certeza devem saber o que é muito bem isso, porque trabalham diretamente aí com esses equipamentos aí. A relés viabilizou o desenvolvimento de funções de controle mais complexas e sofisticadas. Portanto, deixou mais confiável e não 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 impactou aí, né, na vida útil do equipamento. Desde então, os relés têm sido empregados em um grande número de sistemas de controle em todo o mundo. Lembrando, pessoal, que eles estão focando sempre na parte industrial, né? A parte industrial você não pode colocar qualquer equipamento à amostra lá. Por quê? Porque você tem que ter confiança, tem que ser um sistema, um componente robusto, né? Porque ele vai estar à mercê de intempéries, né? Como temperatura alta ou então material corrosivo, enfim, vários pontos aí que devem ser é, levantados. Eles se mostraram uma alternativa de custo viável, né? Especialmente para a automação de pequenas máquinas com um número limitado de transdutores e atuadores. Aqui nessa figura, pessoal, nós temos aí os exemplos, né, dos relés e dos contadores, né? Bom, o relé, na verdade, ambos, né, eles têm o objetivo de acionamento, né, acionamento de chaves. No caso aqui dos relés, esse daqui é semelhante a de carros, né? Com certeza deve ser semelhante a de máquinas também, da indústria. Eu não tive oportunidade de verificar isso aqui ainda, mas em carros isso aqui tem muito, porque há equipamentos, né, que puxam mais energia e que no caso não vai poder estar em um barramento com todos os outros. Então o relé serve para meio que isolar, né, o dispositivo desse barramento aí geral. Um exemplo de aplicação é utilizar a fonte de alimentação direto da bateria. Só que para acionar isso vai estar ligado ainda ao barramento de comunicação do carro, no caso, a fiação. Por exemplo, vai instalar uma farol de milha muito potente no carro. Só um exemplo. A gente não vai poder colocar esse farol de milha junto com as luzes, os faróis do carro, né? Porque se você fizer isso, corre o risco de sobrecarregar a fiação, esquenta, pode derreter, pode queimar componentes lá dentro. Então, uma solução, né, é colocar um relé. Colocamos aqui um acionamento, né, um botão no painel e a fiação que liga o farol de milha, no caso, ela vem direto da bateria e é acionada aqui pelo botão. Quando acionamos o botão, ele vai ligar direto da fonte da bateria o farol de milha. Então, assim, qualquer coisa vocês podem opinar também,
com certeza. Alguns colegas aí com certeza têm mais experiência do que eu quanto a isso, pois trabalham no distrito, né? E os contadores, pessoal, são também seguem a mesma linha, né? Eles servem aí para acionar grandes tensões com baixas tensões. Ou seja, é, o relé ele serve basicamente, por exemplo, o Arduino, a tensão máxima dele é de 5 volts, como nós vimos aí na última disciplina. Só que a gente quer ligar uma lâmpada aqui em casa, só que a lâmpada está numa tensão aí de 110 a 230 máximo aí do Arduino de 5 volts, né? A gente usa relé. O relé ele é acionado aí com a fonte de tensão de 5 volts do Arduino, só que ele faz o jampeamento, ele faz a ligação com a rede de 110 a 230 volts. Então, é basicamente isso, pessoal. O contator, mesma coisa. O contator, além disso, ele aguenta uma grande quantidade de chaveamento, né? Eu fiz um trabalho aí na graduação, na disciplina de conversão de energia, em que o contator, eu vi que ele aguenta até 8.000 contatos, no caso. Logicamente que foi a marca que eu encontrei. Com certeza deve ter vários outros aí com mais capacidade e mais resistente também. Então, por isso que logo no início, na transição, né, de mecânico, eles foram aí para a parte pro eletromecânico, né? E algumas plantas industriais utilizam até hoje, né, esse esquema de relés e contadores para fazer acionamento aí das máquinas, né? Lembrando que a gente ainda está caminhando, pessoal. Eu apresentei para vocês a parte mecânica, né? Estamos aqui no meio termo aí na parte eletromecânica e aí o próximo passo vai ser a parte de CLPs mesmo. Eu ainda vou fazer mais coisas, estou caminhando também. Tentarei ficar ainda hoje, mas se não depois, né? Mas é, vamos ver toda essa parte histórica, né? Temos aí bastante coisa, a base, e aí para poder partirmos aí para a parte teórica mesmo, beleza?